Então, vamos continuar aqui de onde nós paramos, né? Isso aqui, toda essa expressão aqui em amarelo está o numerador, em verde o denominador. Toda essa expressão aqui vai ficar igual a. Vamos simplificar algumas coisas. Seno de alfa dividido por cosseno de alfa, isso é a mesma coisa que a tangente de alfa, certo? Isso aqui é a tangente de alfa. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, eu vou ficar com tangente de alfa vezes o seno de beta dividido pelo cosseno de beta é a tangente de beta. É a tangente de beta. Então, vezes a tangente de beta mais seno de beta dividido pelo cosseno de beta é a tangente de beta, certo? Isso aqui é a tangente de beta. Então, mais a tangente de beta vezes cosseno de alfa dividido por cosseno de alfa, cancela, né? E agora eu vi que tem um erro aqui na minha fórmula. Me desculpe, aqui tem um erro. Eu não sei de onde eu tirei aqui, ó. Seno de alfa vezes cosseno de beta, e aqui eu escrevi seno de alfa vezes o seno de beta. Isso aqui tá errado, desculpe. Tá errado isso aqui. Deveria de ser vezes o cosseno de beta, vezes o cosseno de beta. Ops. Vezes o cosseno de beta, e claro, dividido pelo cosseno de beta, que é o denominador aqui. Eu confundi, eu tinha escrito cosseno ali. Agora vamos continuar mesmo. Então, seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa é a tangente de alfa. Ops, o verde é o denominador. Espero que eu não esteja confundindo você completamente agora. Então, seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa é a tangente de alfa. Pronto. Cosseno de beta com cosseno de beta cancela. E aqui, seno de beta dividido por cosseno de beta é a tangente de beta. Então, mais tangente de beta. E cosseno de alfa com cosseno de alfa cancela. Agora, vamos para o denominador. Cosseno de alfa com cosseno de alfa cancela. Cosseno de beta com cosseno de beta cancela. E simplesmente sobra menos seno de alfa dividido por cosseno de alfa é a tangente de alfa. Aliás, ó, eu tô com a cabeça nas nuvens hoje. Isso aqui tudo fica 1, né? Cosseno de alfa dividido por cosseno de alfa é 1. E cosseno de beta dividido por cosseno de beta também é 1. Então, vai ficar 1 menos... Eu ia colocar um 0 ali. 1 menos o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa é a tangente de alfa. Seno de beta dividido pelo cosseno de beta é a tangente de beta. Então, essa aqui é a nossa fórmula para a tangente da soma de dois ângulos. Tangente de alfa mais beta. Tive que parar aqui um pouco o desenvolvimento do vídeo, mas vamos continuar. Agora que nós sabemos tangente de alfa mais beta, vamos ver o que é a tangente de alfa menos beta. Ops. Tangente de alfa menos beta. Bom, tangente de alfa menos beta é a mesma coisa que a tangente de alfa mais menos beta, certo? É exatamente a mesma coisa. Vai ser o mesmo processo que nós fizemos antes para o cosseno de alfa menos beta. Isso é igual a... Eu vou dizer que alfa é o meu primeiro ângulo e que o menos beta é o segundo ângulo. E vou aplicar a fórmula aqui em cima da adição, né? Tangente de alfa mais beta, tangente do primeiro ângulo mais o segundo. Então, isso vai ser igual a tangente do primeiro ângulo, que é o alfa, mais a tangente do segundo ângulo, mais a tangente do segundo ângulo, que é menos beta, tangente de menos beta, dividido por 1 menos a tangente do primeiro ângulo, que é o alfa, vezes a tangente do segundo ângulo, que é menos beta. E agora vamos continuar o desenvolvimento. Isso é igual a tangente de alfa. Agora, o que é a tangente de menos beta? Quanto será que vale a tangente de menos beta? Bom, a tangente de menos beta é a mesma coisa que o seno de menos beta dividido pelo cosseno de menos beta. Cosseno de menos beta. Nós já vimos que o seno de menos beta é igual a menos o seno de beta, e que o cosseno de menos beta é igual ao cosseno de beta. Então, isso vai ficar igual a menos o seno de beta dividido pelo cosseno de beta.
Seno de beta dividido por cosseno de beta é a tangente de beta. E como tem o menos na frente, fica menos tangente de beta. Então, tangente de menos beta é igual a menos a tangente de beta. Então, vamos fazer essa substituição. Tangente de menos beta é menos a tangente de beta. Então, ao invés de mais, eu vou ficar aqui com menos a tangente de beta dividido por 1. Aqui é a mesma coisa no denominador, né? Tangente de menos beta é igual a menos a tangente de beta. E menos tangente de alfa vezes menos a tangente de beta, esse menos com esse menos fica mais, né? E vai ficar, então, mais a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Na verdade, é só inverter todos os sinais, né? Aqui na fórmula da soma de ângulos, eu tenho mais e menos, e na fórmula da subtração, eu tenho exatamente o contrário, né? Mas é bom fazer todo o processo para que fique bem claro o porquê disso. Agora vamos ver, então, as fórmulas do arco duplo. Quanto é o seno de 2x? Quanto que vale o seno de 2x? Bom, seno de 2x é a mesma coisa que o seno de x mais x, certo? 2x é x mais x. E agora eu posso aplicar a fórmula do seno da soma. Isso é igual ao seno de x vezes o cosseno de x, certo? É primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo, mas como o primeiro ângulo e o segundo ângulo são iguais, né? Mais o seno de x vezes o cosseno de x. Isso é igual a seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de x. Isso é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então, essa é a fórmula do arco duplo para o seno. O seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Se tem uma fórmula que não é, digamos assim, a mais importante para decorar, é essa aqui, que a dedução dela é muito fácil. Agora vamos ver a fórmula do arco duplo para o cosseno. Quanto que é o cosseno de 2x? Bom, cosseno de 2x é a mesma coisa que o cosseno de x mais x. E agora é só aplicar a fórmula do cosseno da soma, né? A fórmula do cosseno da soma nós vimos aqui em cima, essa fórmula aqui, né? O cosseno de alfa mais beta. Bom, e a fórmula diz que isso é igual ao cosseno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo, claro que o primeiro e o segundo são iguais, né? Menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Isso é igual a cosseno de x vezes cosseno de x é cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. Lembrando que esse quadrado aqui, que a gente escreve aqui em cima do cosseno, a gente podia escrever fora entre parênteses, né? A gente podia escrever assim, tudo entre parênteses, mas a gente escreve ali em cima para simplificar. Então, cosseno ao quadrado de x menos seno de x vezes seno de x é seno ao quadrado de x. Agora, nós podemos simplificar essa fórmula usando a identidade trigonométrica fundamental. Lembrando que ela diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vamos isolar o cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Certo? Eu só passei o seno ao quadrado para o outro lado negativo, claro. Agora, vamos substituir aqui nessa fórmula. Vamos substituir o cosseno ao quadrado de x pelo que ele vale. Cosseno ao quadrado de x, eu vou fazer aqui do lado, é a mesma coisa que 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, ao invés de cosseno ao quadrado de x, eu vou escrever 1 menos o seno ao quadrado de x. E, claro, o resto da fórmula menos o seno ao quadrado de x. E isso é igual a 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é 2 seno ao quadrado de x, certo? Menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x menos 2 seno ao quadrado de x. Então, essa é uma das fórmulas também para o cosseno do arco duplo, cosseno do dobro de um ângulo. Agora, nós temos ainda outra fórmula que vem se eu substituir o seno ao quadrado de x. Usando a identidade trigonométrica fundamental, o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x, certo? Eu só passei o cosseno ao quadrado de x para o outro lado. E agora vamos substituir aqui nessa fórmula.
Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, eu vou substituir pelo que ele vale. Eu vou substituir por 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Isso vai ficar, então, igual a... Vou pegar uma outra cor aqui. Cosseno ao quadrado de x menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. Esse menos troca o sinal, né? Cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 2 cosseno ao quadrado de x e, claro, menos 1. Então, essa é uma outra fórmula para o cosseno do dobro de um ângulo, certo? São várias fórmulas que eu posso usar aí.